Olá, meu nome é André Ferrari e nós vamos continuar o nosso curso Tesouro Gerencial falando um pouco mais sobre fundamentos. Quais são os conceitos mais importantes do sistema? O que você deve compreender com todo cuidado em relação ao tesouro gerencial? Se você dominar o conceito de lançamento contábil, atributos e métricas, você está no caminho certo para saber utilizar corretamente o tesouro gerencial. Nos próximos slides, nós vamos detalhar um pouquinho mais o que vem a ser o lançamento contábil, os atributos e as métricas. Então, nós vamos falar agora como os dados estão organizados no tesouro gerencial. Tudo começa com os lançamentos contábeis. É a partir dos lançamentos contábeis que nós temos a entrada de dados no CIAF operacional. As métricas são regras utilizadas para agrupar os valores lançados. Por exemplo, você pode fazer uma série de empenhos entre início de janeiro até o final de março. Para saber o total que foi empenhado nos primeiros 3 meses do ano, você precisa de uma métrica que te apresente, por exemplo, o saldo atual. Os atributos são os detalhamentos do lançamento. Você pode utilizar diferentes documentos para fazer diferentes lançamentos dentro do CIAF operacional. Uma nota de empenho para fazer o empenho, uma nota de crédito para fazer uma movimentação de crédito, uma ordem bancária para efetuar um pagamento. Cada um desses documentos tem uma série de campos. Por exemplo, numa nota de empenho, eu consigo identificar qual a UG que fez esse lançamento, posso identificar o usuário responsável por emitir o documento. Além disso, é possível identificar o ano, o mês e o dia do lançamento e por aí em diante. Então, o que é um atributo? Os atributos são similares aos parâmetros do CIAF gerencial. Até o ano passado, até 2014, o nosso principal sistema para extração de dados era o CIAF gerencial. Um atributo também é tudo que está associado a um lançamento no CIAF operacional. Então, eu faço uma nota de empenho, todos aqueles detalhes da nota de empenho são atributos do tesouro gerencial. Eu faço uma ordem bancária, todos aqueles detalhes da OB, da ordem bancária, são atributos do tesouro gerencial. Até 2014, quando utilizávamos o CIAF gerencial, ao realizar uma consulta construída, nós deveríamos informar ou poderíamos informar alguns parâmetros, como, por exemplo, o mês de referência, a natureza da despesa, o objetivo, PTRES e assim sucessivamente. Um detalhe muito importante, vocês vão observar ao longo do nosso curso que o tesouro gerencial não utiliza preposições. Então não existe a natureza da despesa. Existe o atributo chamado natureza despesa. Tudo bem? Então fiquem muito atentos. Não existe a preposição no tesouro gerencial. E o ícone designado para identificar um atributo é esse cubo amarelo. Ele algumas vezes vai aparecer com uma pequena setinha aqui e algumas vezes ele vai aparecer sem a seta. Não faz diferença. Desde que o nome seja o mesmo, mês lançamento, nós estaremos tratando do mesmo atributo. A setinha nada mais é que uma informação que esse atributo é um atalho. Mas os dois atributos têm exatamente a mesma função. Como eu havia ressaltado, os atributos não têm preposição. Antigamente nós tínhamos o mês de referência, agora temos o mês lançamento. Vamos navegar um pouco pelo sistema para mostrar a imensidão de atributos que existe dentro do tesouro gerencial. Vamos navegar pelo sistema para mostrar alguns dos atributos. Se nós clicarmos sobre o ícone Atributos, depois Consultas Gerenciais, você vai poder ver várias pastas que contêm atributos. Atributos relacionados à conta corrente,
a conta contábil, a data de lançamento e assim por diante. Por exemplo, em relação à data de lançamento, nós temos um atributo muito interessante, o dia lançamento, que não existia no CIAF gerencial. Então é possível você detalhar a execução da despesa que ocorreu em cada dia de 2015. Vamos retornar aqui e mostrar também a pasta Estrutura Organizacional da UG Executora. Aqui dentro nós temos vários atributos. UG Executora Subórgão, UG Executora Polo e UG Executora. Vamos fazer um teste para mostrar o seguinte. Além dos atributos, nós temos o que nós chamamos de formulários de atributo. Vou mostrar para vocês. Inicialmente vamos inserir a UG Executora no relatório e simplesmente rodar esse relatório. Então nós temos aqui a relação de todas as UGs. De todas as UGs. Se clicarmos aqui sobre objetos do relatório, o único atributo que existe no nosso relatório é o UG Executora. Mas olhem que interessante. Clicando com o botão direito sobre o UG Executora, ao final nós vamos observar formulários de atributo e a opção mais. Clique sobre mais e nós poderemos incluir no nosso relatório, por exemplo, o endereço da UG. Temos que clicar aqui na seta, ele fica um pouquinho escondido. E também o telefone da UG. Clique na seta azul e observe que está aqui. Clique em OK e vamos ver o que vai aparecer no nosso resultado. Observe, agora ao lado da UG aparece um endereço e para algumas das UGs também aparece o telefone. Mas se observarmos quais são os objetos do relatório, aparece apenas o atributo UG Executora. Então, muito cuidado. Boa parte da informação que você necessita pode estar oculta nos formulários de atributo.